Quando a gente fala para você que o sistema religioso, católico, evangélico e os demais estão podres, estão com as suas mentes cauterizadas e que passa longe de conhecer a Deus, talvez você pense que a gente está exagerando, que nós estamos exagerando. Ah, não são todos. Se escapam muito poucos mesmo, no mundo inteiro, no planeta Terra inteiro. Poucas pessoas no planeta Terra inteiro, eu afirmo a você, conhecem a Deus de fato e de verdade. Essa gente não sabe quem é Deus. Não tem a mínima noção de quem é o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus. Tanto é que eles vivem no fanatismo religioso, no fundamentalismo religioso. Muitos evangélicos que se dizem evangélicos, usam essa palavra evangélicos, que na verdade estão se escondendo atrás da Bíblia, na verdade são verdadeiros fanáticos religiosos. E isso não são aquelas pessoas lá do morro, da favela, não. São pessoas intelectuais, né? Você veja, quantas pessoas que vão na Igreja Católica que são pessoas formadas, são advogados, juízes, desembargadores. Essas pessoas têm cultura, essas pessoas estudaram, né? Elas aprenderam, elas têm curso superior, elas leem, elas pensam. Por exemplo, um juiz que é católico, ele estudou psicologia, ele estudou tudo. Então, ele sabe o que é certo, o que é errado. Mas você veja, quando se trata das coisas de Deus, são verdadeiros cegos, analfabetos das coisas de Deus. Não sabem nada a respeito de Deus. E não é de hoje não, porque a Igreja Católica já tem mais de 2000 anos. Inclusive matou muita gente, se envolveu com Hitler, com uma série de coisas, Inquisição. Não se engane, meu amigo. Essa gente que vivem aí louvando, cantando, falando de Deus, essa gente não sabe quem é Deus. Essa gente está vivendo aqui no globo terrestre aprisionadas dentro de um sistema religioso, na carne, vivendo de mentiras e de enganos, de sofismas, de fortalezas que estão encravadas em suas mentes. E o que é pior, querendo obrigar, principalmente esses chamados evangélicos, eles querem obrigar as pessoas a seguirem os seus pensamentos. Antigamente eles faziam isso, as pessoas se esquivavam e tudo bem. Mas hoje essa gente está no poder, essa gente está tomando o poder no mundo, o poder político, né? E logo, logo estarão fazendo leis para obrigar as pessoas a seguirem supostamente a Deus à força, como é o caso do governo brasileiro. Eu não gosto muito de falar de política, mas o que a gente está vendo no governo brasileiro é uma pá de gente louca, né? Uma ministra aí louca falando um monte de baboseira. E por causa desses loucos, a palavra de Deus vai sendo defamada. A verdadeira palavra de Deus. É o que Jesus disse. Eles não entram e nem deixam quem está querendo entrar. São verdadeiros hipócritas, uns fariseus. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir ele. Jesus nunca fez isso. Jesus era humilde, era uma pessoa cordata. As pessoas seguiam ele de coração e não por imposição. A própria palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, né? E esses falsos evangélicos aí têm a mania de perseguição, que estão perseguindo eles, que estão isso, que estão aquilo, que eles são perseguidos porque são de Deus. Não, eles são perseguidos porque são fanáticos.
porque querem impor goela abaixo as suas loucuras nas mentes das pessoas, e as pessoas muitas vezes não aceitam. Jesus mandou pregar o evangelho, as boas novas da salvação, e não obrigar ninguém. Mandou anunciar a salvação, que é o que nós fazemos aqui. Anunciamos a salvação, a graça de Deus, né? Vamos ganhar as almas. Eu não estou aqui ganhando almas nenhuma. Quem sou eu para ganhar a alma de alguém? Quem são esses líderes arrogantes, orgulhosos, prepotentes para dizer que estão ganhando almas? Isso tudo é desculpa para pedir dinheiro para as pessoas, pedir tudo que as pessoas têm para dizer que vão investir em almas. Eles vão investir em bancos, como é o caso do Caim Macedo e de outros aí. Em bancos, em time de futebol, nas empresas deles, nas redes de televisões deles. É aí que eles vão investir. Não é salvar alma nenhuma. Primeiro que ninguém pode salvar almas nenhuma, porque as almas já foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo há 12.000 anos atrás. E é justamente isso que ele mandou fazer. A palavra evangelho quer dizer boas novas, boas palavras. É anunciar que Jesus já salvou. Não é ir salvar a alma de ninguém. Nós estamos aqui anunciando o evangelho da graça de Deus e também denunciando esse sistema religioso podre, todo ele, católico, evangélico, seja lá qual for. Todos, sem exceção, todos que estiverem no globo terrestre, na face da terra, pregando mentiras, e principalmente esses que usam a palavra de Deus, nós estaremos aqui como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, pedras vivas, luz do mundo, sal da terra e mais que vencedores, estaremos aqui combatendo o bom combate da fé e da palavra de Deus, a verdade contra a mentira, a luz contra as trevas. Não somos donos da verdade, mas aquele que é dono da verdade, que é o nosso Pai, já nos autorizou a fazer isso. Porque se você que é uma pessoa, um ser humano mesmo, você aqui na terra mesmo, se você chegar em um lugar e alguém estiver falando com outras pessoas a respeito do seu pai e falando que o seu pai é isso, aquilo, outro, dando mala informação a uma pessoa a respeito do seu pai, você logo vai se envolver, você vai dizer, peraí companheiro, por que você está falando isso do meu pai? Ele não é nada disso. Ele não é essa pessoa que você está falando, que você está anunciando para essas pessoas. Você está mentindo. Assim é com Deus. Nós não podemos permitir que esses hereges, que essa gente que é estranha diante de Deus, continue no planeta Terra, deturpando a palavra de Deus e dizendo coisas que Deus não disse. Falando mal de Deus, porque o que você vê, esse evangelho, esse falso evangelho que você vê aí, está falando mal de Deus, está dando mala informação a respeito dele. Lembrando que nós não temos nada contra os nossos irmãos católicos, evangélicos, espíritas, né? Nós não temos nada contra o povo de Deus, porque é povo de Deus, são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, estão vivendo na mentira, no engano, mas são filhos de Deus, que chegarão ao conhecimento da verdade. E inclusive você, que tem acompanhado aqui os canais de denúncias, né? Você tem visto e vido, né? Com seus próprios olhos, você tem enxergado com seus próprios olhos as denúncias. Você tem acesso à internet, você tem como conferir se o que nós estamos falando está certo ou errado. Tem aí documentos públicos que mostram que esses bispos, apóstolos, pastores, padres, são pessoas milionárias. São donos de empresas, de mansões e de muitas coisas nesse mundo, que usam as ofertas, os dízimos do povo para benefício próprio. Você pode encontrar aqui nos canais de denúncia vários documentos e você mesmo pode acessar. E quero também dizer a você que já ouviu a verdade, que sabe... Você tem certeza disso porque você já viu aqui nos canais de denúncia e você também tem acesso. Você ouviu o evangelho e você continua dentro do sistema religioso, participando, alimentando esse sistema religioso. Não é com você que nós estamos falando mais. Nós vamos falar com as pessoas
que desejam realmente sair da mentira. Existem milhares de pessoas no mundo inteiro que queriam ter essa oportunidade que você está tendo, que Deus lhe deu, de ouvir o verdadeiro evangelho da graça de Deus e de ver o que esses homens estão fazendo. Mas você prefere ser escravo, você prefere ser imbecilizado, né? Você prefere ser uma pessoa dominada, escravizada por eles. Você prefere ser um idólatra de homens, um seguidor de homens. Então não é com você que nós estamos falando mais. Certa vez Deus disse ao profeta Ezequiel: vá naquela cidade e pregue a minha palavra. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Então, amigo, a nossa obrigação nós estamos fazendo aqui. Quando eu digo obrigação, não é que Deus está nos obrigando nem forçando, não. Mas como filhos de Deus, como cidadão do reino dos céus, nós temos a obrigação de levar a graça de Deus para os nossos irmãos. E aqueles que são de Deus ouvirão a voz de Deus, porque Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aqueles que têm o ouvido, os ouvidos de ovelha, de ovelhinha, conhecem a voz do pastor dele, do verdadeiro pastor. Porque esses que estão aí são lobos vorazes. Então fique tranquilo que você que entra aqui nos comentários para ficar defendendo esse sistema religioso, nós não estamos mais preocupados com você. A nossa parte nós já fizemos. A palavra já chegou até você. As denúncias já chegou até você. E você continua aí dentro e participando das obras das trevas, alimentando o Caim Macedo, o Silas Malacheia, o Valdemiro Só Diabo, o R.R. Suado e tantos outros que estão por aí. Valadão, Marcos Miliciano, toda essa gente, todos esses pastores, falsos pastores, apóstolos, reverendos que estão no Brasil aí, escravizando as pessoas dentro do sistema religioso, manipulando, usando essas pessoas para terem poder político, para votar nos candidatos deles, deputados, senadores, prefeitos, para defender a eles e não a vocês que estão aí dentro, nem tampouco ao povo que eles dizem que é do mundão. Não, eles estão aí para fazer leis que beneficiem a eles, que protejam a eles, que protejam o Caim Macedo e sua turma e companhia limitada. Então, se você está sendo explorado, você jovem, obreiro, evangelista, membro, você que está aí, que já teve acesso à graça de Deus, já teve acesso às denúncias e você continua aí, então você não é mais um inocente diante de Deus. Veja o que Deus disse a Ezequiel: pegue a minha palavra, leve a minha palavra a eles. Quer eles ouçam, quer deixe de ouvir. Se eles não ouvirem, não se preocupe, meu filho, deixa comigo, isso não é mais com você. Como existem bilhões de pessoas no mundo, e no meio dessas bilhões de pessoas, existem muitos filhos de Deus que ouvirão a voz de Deus, então nós continuamos aqui, anunciando a palavra de Deus. Mas pode ter certeza que nós não temos mais nenhuma preocupação. Você que entra aqui fazendo comentários, né? Você que entra aqui defendendo com unhas e dentes aqueles que estão lhe explorando, lhe roubando, levando a você a sacrificar, dar dízimos, ofertas, se separar da sua família, lhe entristecendo, fazendo tudo isso com você, e você como mulher de malandro que fala, me bate que eu gosto, né? Mulher de malandro que é assim, né? Quanto mais apanha, mais gosta, né? É o me engana que eu gosto, né? Tem gente que gosta de ser enganado, tá vendo a realidade na sua frente. Você pensa que nós vamos ficar aqui perdendo tempo, né? Insistindo com você, como faz os crentes que ficam perturbando as pessoas, né? Perturbando as pessoas, querendo obrigar as pessoas a seguirem a Deus, a seguir Jesus, a igreja delas, né? Elas querem que Deus siga a Deus, coisas nenhuma, nem elas sabem quem é Deus, são verdadeiros papagaios que ficam repetindo aquilo que os líderes religiosos ensinam para elas, saem para as ruas para evangelizar, para levar pessoas para onde? Para as trevas. Vê se você vê algum líder desse saindo para evangelizar, para fazer alguma coisa. Ele não vai fazer, ele vai estar lá no carro dele com ar-condicionado, confortável, enquanto você vai estar aí andando, talvez a pé o dia inteiro com sapato furado, né? Que tem obreiros que não tem nem o que comer em casa e está aí o dia inteiro trabalhando para essa gente escravizada, ao Macedo, a tudo que não presta.
Então não se preocupe que nós não estamos mais falando com você. Nós não vamos ficar aqui parado esperando você se decidir, tomar uma decisão. Não, isso é com você e com Deus agora. Lembrando que você não é mais um inocente. Você ouviu a verdade e você poderia dizer, não, eu ouvi o evangelho, mas as denúncias eu acho que é mentira. Então por que você não procura se informar? Se o que nós estamos denunciando aqui é verdade ou não é. Se o Macedo tem ou não tem um banco, tem ou não tem um hospital. Para que ele quer um hospital? Para ajudar o povo da igreja? Não, o hospital lá só entra rico. Um hospital Moriá só para milionário. Vá pesquisar e veja. Vá lá e procure saber se os bispos, a cúpula dele, não tem várias empresas em nome deles. Então, meu amigo, você não é mais inocente. Você não é mais inocente. O fato de você vir aqui e ficar nos comentários tentando defender eles, você não... É duro, né? Você ter que defender a mentira. É um povo sofredor mesmo. É um sofrimento mesmo. Além de estar vivendo na mentira, ter que defender mentirosos. Você não acha isso uma coisa estranha? Você ter que viver na mentira e ainda ter que defender o indefensável. Gente mentirosa. Gente enganadora, sagaz. Talvez você esteja aí há 1, 2, 10, 20, 30 anos aí, escravizado aí. Mas agora a graça de Deus chegou até você. Deus lhe deu uma chance de você ouvir, de você analisar, né? Deus lhe deu cabeça, não foi só para usar chapéu, não. É para pensar, né? Para você ver, né? Fazer uma análise, ver, não, realmente, isso aqui não está certo. Ou isso aqui está certo, para você analisar, você é um ser humano. Você nem pode mais pensar com a sua cabeça, né? Você vive totalmente em função desses homens. Do que eles falam, eles é que determinam a roupa que você veste, com quem você anda, com quem você casa, a comida que você come, a programação que você tem que assistir na televisão, no rádio. E eles quem dominam a sua vida. Você não percebeu que você é um escravo? Que você está dominado, fanatizado por um líder religioso que de Deus não tem nada? Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, você não é mais inocente. E não se preocupe, que nós não estamos aqui mais preocupados com você. Você já sabe o caminho. Qual é o caminho? O evangelho da graça de Deus. Só tem esse caminho. Não existe mais outro caminho. Ali é a última porta. Que última porta? A última porta é a graça de Deus, é o evangelho. O verdadeiro evangelho que diz que Jesus na cruz morreu, venceu a morte, o pecado, o diabo, que lhe deu a salvação gratuitamente, que você está livre, que você é um filho de Deus, amado, abençoado, mais que vencedor, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, bom perfume de Cristo, herdeiro de Deus. É essas boas novas que Jesus mandou anunciar. Tá? Não é você fazer corrente, campanhas, votos, sacrifícios, pegar amuletos, ficar adorando santas, santos de pau, de pedra, de metal, filosofias, heresias. A filosofia nem tanto, porque a filosofia ela trata das coisas do mundo, ela abre a sua mente, né? É uma coisa humana, é uma coisa para aqui, para você entender. Nada errado com a filosofia. Todo mundo pode estudar filosofia, né? Isso faz parte da vida do homem, assim como você pode estudar matemática, pode estudar física, pode estudar outras coisas, né? Mas com relação a coisas religiosas, isso aí tudo para Deus é lixo. Pode juntar tudo que você ouviu nesse sistema religioso, colocar num saco de lixo, botar na porta de casa e mandar o lixeiro levar. E começar tudo de novo, no evangelho da graça de Deus, num verdadeiro evangelho. É isso que vai lhe dar entendimento, crescimento e vai mostrar para você quem é o verdadeiro Deus. Então está um perigo. O Brasil se tornou um lugar perigoso, cheio de fanáticos religiosos, né? Que já havia muitos e agora estão dentro do governo, né? Você vê aí, tem uns até aí dizendo que a Terra é plana, com a doutrina que a Terra é plana. Olha a loucura que essa gente chegou. Falando mal da ciência, renegando a ciência. Então eles não deveriam nem dar entrevistas, né?
em televisão, não deveriam usar microfone, não deveriam usar celular, né? Porque tudo isso foi a ciência que descobriu e provou que estão certos. Tá tão certo que todo mundo tem celular, tem satélite, né? Lá no espaço. Eles dizem que a ciência não vale nada, né? Que as fórmulas químicas, matemáticas, que todo o esforço dos cientistas não vale nada, que a ciência tem que ser desprezada. Pelo contrário, a ciência está mais próxima de Deus do que essa gente religiosa. Porque quem fez a ciência? Quem criou a ciência e deu para o homem? O próprio Deus. Então não ande de avião, porque o avião foi feito com a ciência, né? Com a matemática. Então não estude matemática, não faça mais nada. Volte para o tempo das cavernas. Vá morar numa caverna, né? Acenda lá uma fogueira e fique lá dentro, né? Veja como essa gente está louca. E está agora aí no governo, querendo passar esses pensamentos, principalmente para o povo brasileiro. Essa gente está no mundo inteiro se filtrando dentro do sistema político para tentar fazer leis, para enclausurar as pessoas, obrigarem as pessoas a seguir esses pensamentos, né? Que a terra é plana, né? que a menina não pode isso, o menino não pode, o menino veste azul, a menina veste rosa. Olha a situação que está esse povo. Voltando um país para o atraso, o Brasil está voltando para o tempo da pedra. Se a tecnologia está aí, está avançando, a ciência está avançando, é porque Deus está permitindo. E a ciência, ela nos traz bem-estar. Por que Deus deu a ciência? Para o nosso bem-estar. Olha, tudo que tem na nossa casa, os nossos eletrodomésticos, a televisão, tudo que tem vem da ciência, vem do saber. E por que Deus colocou isso na mente dos homens, deu essa sabedoria aos homens? Para que a gente tenha o bem-estar. Você vê a internet tem um monte de coisa ruim, mas tem um monte de coisa boa. Vai ficar vendo coisa ruim quem quer. Né? O homem tem liberdade para ver o bem e o mal e discernir o que é bom e o que é errado. Né? Muita gente passa o dia inteiro na internet vendo bobagens, né? Outros passam o dia inteiro estudando, vendo coisas que interessam, se comunicando com o mundo. E à medida que os séculos vão passando, Deus vai dando outras coisas para o homem. Tudo isso para agradar o homem. Ou você acha que essa tecnologia quem deu? Foi Deus, para que o homem possa se comunicar um com os outros melhor. Por exemplo, Deus deu a sabedoria ao homem para criar o avião. Por quê? Porque Deus sabe que ninguém vai andando daqui para a China. É óbvio. Então, as pessoas têm que parar com essas loucuras. E aí isso é do diabo, aquilo é do diabo, porque o chip que vai colocar é da besta. Não tem nada disso. Tudo mentira, tudo loucura. A tecnologia está ao alcance do homem. Se ele usar ela também para o mal, ele pode usar. Como muitos têm aí, estão fazendo bombas nucleares, né? Então ele pode fazer uma bomba atômica. O homem tem o poder de tudo. Deus deu a terra para o homem. Agora, se ele está descobrindo coisas, né? E está usando essas coisas para o mal, aí é problema deles. Por exemplo, a droga. A cocaína. O que é a cocaína? A cocaína, a planta, é de Deus. Quem fez as plantas? Deus. Mas o homem vai lá, pega a planta, põe um monte de química nela e transforma ela em cocaína. Tá vendo? A maconha, de quem é? É uma planta. Quem fez a planta? O diabo? Não, foi Deus. Mas o homem vai lá e usa ela para outras coisas. Agora, os médicos agora estão usando o quê? O tal do cannabis, a maconha para fazer o quê? Remédios para as pessoas que precisam tomar. A folha, por exemplo, da coca, a folha da coca é usada pelos dentistas, se você não sabe. Aquela coisa chamada xilocaína que o dentista põe lá no seu dente para amortecer, né? Para anestesiar. Usa-se para o bem e para o mal. Você tem uma faca na mão, você pode usar para cortar legumes, temperos e outras coisas. E você pode usar também para esfaquear uma pessoa. Né? Tudo depende de você. Está na mão do homem. Deus deu conhecimento ao homem do bem e do mal. E deu discernimento para ele saber o que é certo e o que é errado. Se a pessoa faz o errado, ela vai pagar pelos seus erros. Porque aquilo que o homem planta, isso ele vai colher.
Então, essa gente quer conduzir agora a vida das pessoas, até das pessoas que não participam do sistema religioso que eles participam, que dizem que é igreja, que de igreja não tem nada, que aquilo é um circo, é um picadeiro para enganar os incautos, aqueles que não têm entendimento da palavra de Deus, que têm verdadeira idolatria por esses homens, seja eles quem for, da católica ou da evangélica, ou seja lá de onde for, qualquer líder religioso que está impondo coisas a você, isso não vem de Deus. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Está escrito. Você é livre. Você é um ser livre em todos os sentidos. Tanto aqui na terra como espiritualmente. A Bíblia diz para a liberdade foi que Cristo te libertou. Olha aí, ó. Te libertou, não é que te libertará um dia, quem sabe, se você entrar na igreja do Macedo, de fulano, de Beltrano, se você entrar na religião. Não, não tem nada a ver com religião. Ele te libertou. O verbo está no passado, ó. Já libertou. Então, meu amigo, abra os seus olhos, né? E agora, como tu estava falando, tem um grupo aí, né? Uma galera aí, um monte de gente no Brasil atrás desse negócio de terra plana. Olha aí. E usando a palavra de Deus, né, dizem que são evangélicos e acreditam em terra plana. No próprio governo aí, tem um ministro que é astronauta, que já fizeram tantas vezes essas perguntas a ele, que ele acabou perdendo a paciência e falou, não, a terra é redonda mesmo. De tanto que encheram a paciência dele. No começo ele ficou calado porque ele não queria se indispor com o governo. Porque o próprio presidente da República acredita nisso. O próprio ministro que ele colocou aí, tem uma pá de ministro deles que é discípulo do tal do Olavo de Carvalho, um velho charlatão que fica lá na Virgínia tramando coisas contra o Brasil. Esse é o chefe da cabeça do presidente e dos filhos dele. E esse grupo que seguem esse homem, que é um lunático, um charlatão, que vive escondido lá e mandando no governo, porque se ele controla o presidente, ele manda no país. Tudo que ele fala é lei. Então você pensa que você tem um presidente aqui, mas na verdade o presidente está lá na Virgínia, numa fazenda lá escondido, sentado, ditando o que vai acontecer aqui no Brasil. É um tal de Olavo de Carvalho, né? Eu até recomendo você ler o livro de um escritor que saiu agora, que chama Henri Bugalho. Henri Bugalho, ele tem um canal também aqui no YouTube, onde ele fala, a filha desse homem, né, desse Olavo de Carvalho, e juntamente com ele, a própria filha, para você ver, está tentando salvar o Brasil desse homem, porque é ele quem influencia o presidente, o presidente já é farinha boa, para não dizer o contrário, e ainda influenciar tanto o presidente, como os filhos, como a família dele, como a maioria dos ministros, todos são dominados por esse homem põe ministro, tira general do exército, ele faz o que quer, manda atacar quem ele quer, ele tem uma legião de seguidores fanáticos, e a família do presidente é também seguidora dessa gente aí, desse homem aí. E tem um livro do Henri Bugalho que fala Meu Pai, o Guru do Presidente. Procura esse livro aí, já saiu aí nas livrarias, tá bombando. Para você ver o caráter desse homem. É um charlatão, um verdadeiro charlatão, que está aí, igual o Macedo, né? E esses outros que estão aí. Dizem que é filósofo, ele é tudo. Para ele ninguém vale nada, ele é o único sábio da face da terra. É só o que faltava. E já que os terraplanistas, né, acreditam tanto que a Terra é quadrada, né, que a Terra é plana, que a Terra não é uma esfera, não é redonda, e dizem também que são conservadores, né, evangélicos, né? Então eu vou mostrar para você aqui o que é que aquele que criou a Terra e criou todo o universo, os planetas, as estrelas, as galáxias, todo o universo, aquele que criou todas as coisas, pensa a respeito dessa gente. Olha o que ele diz aqui, ó. A Bíblia diz aqui, Isaías, capítulo 40, Isaías 40, diz assim, ó. Isaías 40, versículo 21. O dono da terra, do universo inteiro vai falar agora.
Diz assim, Isaías 40, 21. Acaso não sabeis? Não deve saber, né? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Uma pergunta, né? Aí o profeta Isaías, é o profeta Isaías que está falando isso, há 600 anos atrás. E diz assim, ó o que o profeta Isaías vai dizer quem é Deus, ó. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Está ouvindo aí, terras planistas, que acredita que a terra é plana? Deus, o profeta Isaías está dizendo, Deus é aquele que está assentado sobre a redondeza da terra. A terra é redonda. Tá vendo? Cujos moradores, que somos nós, são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrolam como tenda para neles habitar. Está explicado, terraplanistas? Já que vocês não acreditam em ninguém, acreditem, e vocês dizem que acreditam na palavra de Deus, então está aqui Deus falando para vocês. Ele está assentado, que Deus está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores, que somos nós, são como gafanhotos. Deus olha assim, é como para a terra redonda, né? E é como se fosse um montão de gafanhotos, né? Apesar que Deus não nos considera gafanhotos e sim filhos, né? Então, meu amigo,